Olá pessoal, nessa aula nós vamos abordar alguns conceitos básicos referentes à gestão de estoque, para que no futuro seja mais fácil nós alinharmos os conhecimentos a respeito da gestão de estoques de material de manutenção, reparo e operação, os chamados MROs. Então na literatura a gente tem diversas definições de estoque, tá? A princípio a gente vai trabalhar com uma maneira mais simplificada. Então todo material que você tem na sua empresa de maneira improdutiva é considerado um estoque, porque você tem algum custo de manutenção para manter aquele estoque na sua empresa, só que você não está gerando lucro, você não está produzindo nada com aquele material. Então ele é considerado, de alguma maneira, ele é considerado estoque. O estoque tem algumas funções principais, que a principal dela é a gente prevenir as incertezas do abastecimento. Mas a gente tem algumas outras funções também igualmente importantes, como reduzir o custo do frete, a gente comprando em maior quantidade, maiores volumes, redução do efeito da sazonalidade, os picos de demanda que a gente tem, possibilita compras e a produção também de maneira mais econômica, equaliza o descompasso entre os diversos processos produtivos, entre o ritmo da produção, e elimina possíveis ociosidades entre as fases produtivas. Então eu posso ter estoque também entre as minhas fases produtivas, de maneira que eu não tenha equipamentos parados por falta de material. Okay? E ele possibilita também a otimização do atendimento a consumidores. Então o ideal é que eu tenha o produto certo na medida que o consumidor deseja aquele produto e seja disponível para ele naquele momento. A gente tem alguns tipos de estoque, tá? O primeiro deles é o estoque de proteção. Esse estoque ele visa prevenir as incertezas de demanda, de fornecimento. Então se eu tenho um fornecedor que de repente ele não é muito confiável, então eu posso ter uma quantidade de estoque a mais para que numa falha desse fornecedor eu não fique desabastecido de algum material. A gente tem também os estoques de ciclo. Esses estoques eles se situam entre as fases do processo produtivo, de maneira que eu não tenho nenhum equipamento parado também por falta de estoque, de falta de material. A gente também tem um estoque chamado de estoque de antecipação, que é quando eu tenho um pico de demanda de certa forma previsível. Então, eu me antecipo a essa demanda fazendo um estoque para esse período que eu vou ter esse pico de demanda. A gente temos também o estoque em trânsito, que é a situação em que eu não consigo ter a minha área de demanda próxima à minha área de fabricação. Então, sempre, ainda mais num país como o tamanho do Brasil, então a gente tem sempre os processos de entrega. Então, esse estoque que se forma durante as entregas é chamado de estoque em trânsito. Temos também esse estoque que eu quero chamar a atenção para ele, porque ele também é de fundamental importância na gestão de MRO. É um estoque que impacta muito, que é o estoque de segurança. Então, esse estoque de segurança, ele visa abastecer, cobrir a incerteza no período de reabastecimento do material. Então, eu tenho que ter uma quantidade de material que me garanta o abastecimento ao meu cliente final durante esse período em que o meu fornecedor vai me fazer uma entrega. E tenho também o estoque mínimo, que praticamente ele equivale ao estoque de segurança. Mas ele é muito utilizado quando a gente vai parametrizar um MRP, um ERP, a gente tem que passar essa informação também para o sistema do estoque mínimo. Okay? Toda vez que a gente incorre em optar por ter estoque na empresa, de alguma maneira nós vamos ter que gerir esse estoque. Okay? Então, existem algumas políticas de estoque que vão ser determinadas normalmente pela alta administração da empresa, e basicamente ela se divide em dois tipos, que é uma política de reagir à demanda, onde eu vou trabalhar com previsões de demanda, geralmente baseados em dados históricos. Tá? Se tratando de produtos novos, nós temos alguns métodos também analíticos que nos permitem prever essa demanda. E a política de postergar ou me antecipar ao consumo. Essa política é muito adotada hoje, principalmente no comércio eletrônico, onde eu tenho primeiramente uma sinalização do consumo e a partir dessa sinalização do consumo é que eu vou startar todo o meu processo produtivo. Okay? Na previsão de demanda, quando a gente adota essa política de previsão de demanda, a gente tem que saber que qualquer método de previsão, a gente vai ter que trabalhar sempre com uma margem de erro, ressaltando que essa margem de erro também vai ser muito importante para a gente na gestão dos MROs, porque essa margem de erro vai me ocasionar um aumento ou uma diminuição no meu nível de estoque. Decorrente disso, a gente vai ter um aumento, uma diminuição de custo também. Okay? Essa demanda, a previsão de demanda, a gente trabalha geralmente com um componente sistemático e um componente aleatório. Esse componente aleatório
é o que é mais difícil da gente prever. Também ressaltando que, principalmente para os MROs, ele vai fazer muita diferença. Um método de previsão de demanda bem simples, bastante utilizado, é a média de consumo ou a média de demanda dos materiais. É um cálculo bem simples, no nosso material de apoio vocês vão poder ver como se faz esse cálculo no Excel, na planilha de Excel. Então simplesmente eu vou pegar a minha demanda histórica durante um determinado período, vou somar essa demanda e divido pelo período que eu observei essa demanda. É um cálculo bem simples, mas também bastante limitado. Ele não se aplica quando eu tenho uma grande variação de demanda, né, de consumo, ou uma grande variação de períodos também. Não é muito indicado. É um método bem simplificado. Eu posso refinar ele um pouco através da média móvel, que é quando eu vou adicionando tanto períodos quanto mais dados históricos. Quanto maior for a minha gama de dados, mais precisa será a nossa previsão. Ressaltando que ela apresenta a mesma limitação da média. É um método simples, mas também pouco eficaz. Okay? A gente pode refinar e refinando esses cálculos de demanda. A literatura apresenta várias opções a esse respeito. Tá? As mais usadas, né, são a média móvel, a gente pode usar o alisamento exponencial simples e o alisamento exponencial corrigido por uma tendência chamada de modelo de Holt. Okay? Vocês vão poder observar melhor essas possibilidades de previsão de demanda no nosso material complementar. Acesse o nosso material complementar.